Shalom, vamos dar continuidade à nossa aula de introdução bíblica. Então, aqui vejamos o Antigo Testamento hebraico. Então, aqui, né, as escrituras hebraicas. Aqui nós temos o Tav, o Nun e o Kaf, que é o representante aqui deste Tanar. Tanar, que é o acrônimo das letras iniciais das partes da Bíblia hebraica. Vou circulá-las aqui para quem não conhecer, quem não conhece ainda conhecer. Esse é o Tav de Tanar, que é o Torá. Esse é o Nun de Nevim, profetas. E esse é o Kaf, sendo que é o Kaf aqui final, dos Ketuvim, dos escritos. Então, veja aqui. A Torá, ela significa ensino e ela corresponde ao Pentateuco. Tem um vídeo aqui no nosso canal, anterior a esse estudo, que nós explicamos mais profundamente sobre o que é Torá. A gente tem um vídeo específico sobre a palavra Torá. Você pode procurar aqui nos vídeos anteriores e você vai encontrar. E o significado essencialmente aqui dessa palavra Torá é ensino. E ele corresponde, dentro da Bíblia hebraica, ao Pentateuco, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. A segunda parte aqui da Bíblia hebraica são os Neviim. Neviim são profetas. O significado aqui é profetas. E ele corresponde aos livros históricos e aos 3 profetas maiores e aos 12 profetas menores. Então, dentro de Neviim, é, a gente vai ver nos próximos slides aqui todos eles, mas aqui são esses, essa é a parte que corresponde aos Neviim, e os Ketuvim, que significa escritos, corresponde aos demais livros, como será apresentado no próximo slide. O Tanar também é chamado de Bíblia Hebraica. Tanar, conhecido também como Bíblia Hebraica. E sempre que o Novo Testamento faz referência às Escrituras, ele está se referindo ao Antigo Testamento, às Escrituras aí do Tanar, as Escrituras hebraicas. Então vamos agora ver aqui a divisão judaica do Tanar. Então, vamos aqui ver. Dentro da Torá, os livros que nós temos. Temos Bereshit. Bereshit é Gênesis. Shemot. Shemot é Êxodo. Vaikra é Levítico. Bemidbar, Números. E Devarim, Deuteronômio. Eu gostaria de destacar aqui algo para vocês dentro desses 5 primeiros livros, que cada um deles tem um significado. É, o livro Gênesis, ele é originalmente chamado de Bereshit. E Bereshit é a primeira frase é a primeira palavra da primeira frase do livro. Então, primeira frase, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, Bereshit é no princípio. Então, é assim que começa o livro e é assim que o livro é chamado. O livro segundo aqui, o Shemot, o segundo livro da Bíblia, o segundo livro aqui da Torá, é chamado de Shemot, porque dentro da primeira frase que está composta o livro de Shemot, no livro de Êxodo, tem a palavra. Estes são os nomes, ele é Shemot, então estes são os nomes das pessoas que saíram, eu acho que é as que saíram do Egito, enfim, então ali ele começa fazendo, pontuando, então Shemot, nomes, Vaikra, é, o início do livro de Levítico, e Vaikra e chamou, porque ali Vaikra, Elohim, chamou Elohim,
a Moisés, aos filhos de Israel, enfim, esse iniciozinho lá do livro também, então esse ficou também conhecido como Vaikra, e Vaikra e ele chamou, e Deus chamou. Bemidbar é o livro de Números, e Bemidbar também é a primeira palavra que inicia-se dentro do texto desse livro. E Bemidbar significa no deserto. Então, ali ele começa a narrativa no deserto, quando o povo de Israel. Então, aquela narrativa ali começou pela palavra Bemidbar, e, portanto, esse tornou-se o nome do livro, Bemidbar. E o quinto livro da Torá é o Devarim. Devarim são palavras, porque é nessa hora que o Moisés começa a repetir as palavras que o Eterno havia falado, e aí ele começa a narrativa falando as palavras, e aí Devarim, palavras. Então, aqui só essa explicaçãozinha sobre esses livros. Os demais livros carregam o nome das pessoas que escreveram, né? Então vamos ver aqui agora a divisão dos Neviim. Neviim são os profetas, mas dentro de Neviim tem ainda uma divisão. Neviim Rishonim. Então, os primeiros profetas, ou Neviim Rishonim, ou profetas anteriores. É assim classificado. Neviim Rishonim, que a gente pode traduzir como profetas anteriores ou primeiros profetas. Então, quem são eles? É o livro de Josué, e Yehoshua é o nome, Yehoshua é o nome do livro. Shoftim são juízes. Shemuel, Aleph, o Bet, Aleph e Bet são dois livros mais dentro da divisão judaica. Samuel é um livro único, então ele não é contado como dois livros, primeiro e segundo Samuel, mas como um único livro, então, portanto, somente Samuel. E Melachim, Melachim Aleph, Melachim Bet. Ambos também são contados apenas como reis, não são também contados como dois livros. Então, aqui a gente já tem aqui uma redução na contagem dos livros. Aí, a outra parte dos Neviim são os Neviim Aharonim. Neviim Aharonim. Neviim Aharonim significa profetas posteriores. Neviim Aharonim, profetas posteriores. E quem são eles? Yeshayahu, Isaías, Irmiyahu, Jeremias, Yehezquiel, Ezequiel. Aí agora vem os Shenei Massar. Quem são os Shenei Massar? São os 12. São chamados de Shenei Massar, os 12. E são aqueles que a cristandade chama de os profetas menores. Então, quem são eles? São Hosea, que é Oséias, Ioel, Joel, Amós, que é Amós mesmo, né? Ovadia, que é Obadias, é, Iona, que é Jonas, Michá, Miqueias, Nahum, que é Naum, Havacuc, que é Abacuque, Sefania, Sofonias, Hagai, Ageu, Zecharia, Zacarias e Melachi, que é Malaquias. Então, esses aqui são os Shenei, Massar, os 12, e todos juntos aqui são os Nevim, Haronim, os profetas posteriores. E por fim, aqui nós temos os Ketuvim. Ketuvim são os escritos. Escritos. Então, quem são eles? Terrilim, Terrilim, Salmos, Mishlei, Provérbios, Iov, Jó, Shir Hashirim, Cântico dos Cânticos, Ruth, que é o livro de Ruth, Eiká, que é Lamentações, Kohelet, que é o livro de Eclesiastes, Esther, que é o livro da Rainha Esther, Daniel, né, o livro de Daniel, Ezra, Nehemia, e aí você vai perguntar,
Como assim? Isso mesmo, Esra, Neemia, porque o livro de Esdras e Neemias são considerados também um único livro, portanto, contado como um único livro. E o Devrei Hamim, que são as crônicas. E aí também tem o Divrei Hayamim Aleph e o Divrei Hayamim Bet, que na contagem cristã são dois livros, mas para a contagem judaica apenas um livro. Portanto, nós temos aqui na contagem judaica 35 livros para a escritura hebraica, né? 35 livros aqui para a escritura hebraica para o Antigo Testamento. Então, vamos ver agora o que é que tem os cristãos a dizer sobre o Antigo Testamento. Aqui agora vamos ao Antigo Testamento grego. O Antigo Testamento grego é também chamado de Septuaginta. Então, a Septuaginta, ela é a versão da Bíblia hebraica traduzida para o grego koiné entre os séculos 3 e o primeiro século antes de Cristo. Em Alexandria, foi traduzida o hebraico para o grego por 72 rabinos judeus, e por isso ela ficou conhecida como a versão dos 70, e por isto chamada de Septuaginta, que é uma palavra latina que significa 70, porque foram 70 homens que fizeram aqui essa tradução. A Septuaginta é também conhecida pelos algarismos romanos que representam o número 70. Então, é muito comum em livros nós encontrarmos, principalmente em livros que eh, são críticas textuais, ou em livros assim que vai falar sobre traduções, enfim, eles trazem muito LXX, LXX. Então, para você saber quando você vê LXX, né, no plural aí, ou no plural não, maiúsculo, né? LXX. Você pode saber aí que esta aqui é a representação também da palavra Septuaginta, que nada mais é que o Antigo Testamento grego. Nesta versão estão incluídos os livros deuterocanônicos. Que livros são esses? São os livros de Tobias, de Judite, de primeiro e segundo Macabeus, o livro de Sabedorias, Eclesiástico, Baruque, bem como uma adição nos livros de Daniel e Esther. Então, na Septuaginta, havia a inclusão desses livros aqui, que posteriormente eles foram retirados da Bíblia hebraica. Então, aqui vamos ver a divisão cristã, essa aqui é a divisão cristã do, é, acho que agora, aqui. Então, a divisão cristã do Antigo Testamento. Nós vimos a divisão judaica, é, dividida em três partes, uma subdivisão nos Neviim, e vimos a contagem ali como fica, que é uma contagem de 35 livros. Aqui na divisão cristã, nós temos o Pentateuco, com o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, 5 livros. Temos os históricos, que é Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses são os históricos. Depois vem os proféticos, com Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. E o poético, que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Então, aqui, a divisão cristã do Antigo Testamento possui 39 livros. Quando eu digo essa divisão cristã do Antigo Testamento, aqui eu estou falando da divisão protestante, essa divisão do Antigo Testamento dos cristãos protestantes, né, os cristãos evangélicos. O Antigo Testamento católico, do catolicismo romano, já é um pouco diferente. Eu não sei porque essa tela não está.
do jeito que ela tem que ser. Enfim. Então vamos lá. O cânon do Antigo Testamento dos judeus corresponde aos mesmos livros do cânon dos cristãos protestantes. Então, na atualidade, a Bíblia hebraica possui a mesma quantidade de livros da Bíblia é, do Antigo Testamento dos cristãos protestantes, né? Os cristãos protestantes. Já o catolicismo romano, ele possui os 7 livros a mais em sua composição, que são chamados aqueles de deuterocanônicos, que são aqueles mesmos que estão compostos lá na Septuaginta, que são Tobias, Judite, primeiro e segundo Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, bem como uma adição dos livros de Daniel e Esther, totalizando assim a contagem do texto dos livros católicos, 46 livros. O livro de Obadias é chamado de Abdias nas versões católicas, que é uma observação. O termo deuterocanônico significa segundo cânon, ou refere-se a certos livros ou trechos de livros da Bíblia que não figuram o cânon hebraico do Antigo Testamento, nem no cânon cristão do primeiro século, o que foram e que foram também posteriormente admitidos como canônicos pela Igreja Católica, por serem considerados divinamente inspirados. Então, o cânon é aquele livro considerado inspirado por Deus. Apesar de na Septuaginta os judeus terem considerado esses 7 livros, e eles, nessa versão, eles foram traduzidos como livros canônicos. Lá na frente, quando os judeus vão fechar o cânon mesmo das Escrituras Sagradas, eles retiram esses 7 livros porque eles entendem que esses 7 livros, apesar de serem livros históricos que têm o seu valor, mas eles não são completamente inspirados por Deus e, portanto, não foram considerados canônicos. É, existem também os livros chamados apócrifos. E os apócrifos, eles são obras ou fatos sem autenticidade, ou cuja autenticidade não se conseguiu provar. Então, algum livro que não teve condição de ser provado a sua autenticidade, a sua veracidade, a sua verdade. Então, portanto, chamado de apócrifos. E existe também livros chamados de espúrios. São livros que não são obras genuínas, que são obras ilegítimas, que podem carregar aí alguma história fantasiosa, não verdadeira. Então, essas são as classificações também de outros livros que às vezes podem ter sido considerados algum dia escritura. A gente vai finalizar aqui e vai continuar na próxima aula falando sobre cano. Na próxima aula nós vamos falar sobre cano. Então, se esse livro, se esse conteúdo, se esse vídeo abençoou você, te peço que você compartilhe com várias pessoas da sua amizade, da sua convivência. Deixa o teu comentário, deixa o teu like. É, faça algum comentário, diga para mim aquilo que foi novo para você aqui nesse vídeo, o que que você não conhecia, o que é que você sabia. Se você tem algo para acrescentar dentro desse tema aqui, fique à vontade para escrever. Também te peço, se você não está me seguindo ainda, que você siga o nosso canal, que você deixe o seu like. E lembre-se, Ivri significa aquele que atravessa. Eu convido você a atravessar esta jornada de aprendizado comigo. Vamos juntos descobrir as riquezas das Escrituras Sagradas. Eu sou a Mora Márcia Meneza e te convido a atravessar para águas mais profundas. Shalom.